lá que vem o teu socorro, queridos. Deus proverá, Deus proverá. Só quem acredita nessa verdade aplauda Jesus aí. Ei! Glória a Deus. Se esse aplauso é para Jesus, pode ser mais forte. Pode se assentar, glória a Deus. Boa noite, family. Que a graça e a paz de Cristo esteja com vocês, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Diga graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração aqui no Campus 153. Que bom receber você, sua casa, sua família, para juntos termos esse tempo precioso de celebração e também podermos nos assentar à mesa e trazer à memória a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não servimos um Jesus que está na cruz, nós não servimos um Jesus que está na sepultura, nós servimos um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Essa é a sua esperança? Amém? Essa é a sua esperança. Seja muito bem-vindo, você que está conosco pela primeira ou pela segunda vez. Se você estava procurando uma igreja, você acabou de encontrar a sua família, porque a Family não é uma igreja para você frequentar, nós somos uma família para você pertencer. Quero dar boas-vindas também para você que está conosco na transmissão. Aproveite para compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Deixe comentários, deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que a nossa transmissão é relevante e mais pessoas podem ser alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Evangelho. Eu sou o pastor Grendene e hoje quero servir o coração de vocês com uma palavra e uma informação importante. Hoje nós iniciamos uma série de mensagens com o tema provisão. Diga bem forte, provisão. Então, nos próximos domingos do mês de junho, nós trabalharemos uma série de mensagens com o tema provisão, tanto aqui no Campus 153, quanto no Campus 85. E essa informação é importante porque todos os pregadores ministrarão as mesmas mensagens, cada um com o seu estilo, com a sua identidade. Então, tanto aqui no Campus 153, quanto no Campus 85, nós trabalharemos textos que falam sobre a provisão de Deus. Então, nesses 5 domingos, você que está aqui no Campus 153, ou você que estará no Campus 85, você ouvirá mensagens que vão revelar um Deus provedor, um Deus abundante e sobrenatural. Para isso, quero convidar você para ler um texto comigo que está em João capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 2, a partir do versículo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 11 está escrito assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Vamos repetir isso? Vamos lá, 1, 2, 3. Façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. Encheu com o quê, gente? Com o quê? Com água. E os encheram até a borda ou até transbordar. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram.
E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é colocado, é servido. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Esse primeiro milagre que Jesus realizou revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Coloca, por favor, o tema da nossa primeira mensagem da nossa série, provisão na família. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Se puder voltar o som como estava, eu estava conseguindo me ouvir, por favor. João capítulo 2 começa com uma celebração de casamento que estava destinada a terminar com fracasso e vergonha. E esse casamento estava destinado a terminar em fracasso e em vergonha, porque o texto deixa muito claro para nós que antes da festa acabar, o que acabou foi o vinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve medo de alguma coisa acabar dentro da sua casa? Você já teve medo de não ter o suficiente? A grande verdade que nós precisamos aprender logo nesse início é que nós nunca teremos o suficiente, porque a nossa suficiência sempre virá de Deus. Nós nunca teremos o suficiente, porque a nossa suficiência, ela vem de Deus. E é exatamente por essa razão que Deus é especialista em remover os nossos apoios, para que nos apoiemos exclusivamente nele. Precisamos entender nessa primeira noite, nessa primeira mensagem, que a família é um projeto de Deus. Você pode repetir isso? A família é um projeto de Deus. E eu tenho como provar isso. Gênesis começa com a formação de uma família. Malaquias termina no capítulo 2, falando que Deus odeia o divórcio. No capítulo 4 do mesmo livro, é Deus dizendo que converteria o coração dos pais aos filhos. O evangelho escrito por Mateus começa falando de uma família. O livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, termina falando do casamento de Jesus com a sua igreja. E você percebe que o ministério de Jesus, ele começa exatamente numa festa de casamento. O ministério de Jesus, ele foi marcado por muitos milagres, e sempre onde Jesus estava, um milagre acontecia. Sempre que Jesus chegava num ambiente, milagres aconteciam. Só que quando João vai descrever o primeiro milagre realizado por Jesus, ele não chama de milagre, ele chama de sinal. E por que João chama esse primeiro milagre de sinal? Porque não tem a ver apenas com vinho. Esse primeiro milagre tem a ver com provisão. Esse primeiro milagre não tem a ver com a falta, mas tem a ver com um Deus que é provedor e que supre tudo aquilo que nos falta. Alguém está comigo aqui? João chama de sinal esse primeiro milagre, essa primeira manifestação, porque indica para nós que não é o fim, mas o começo de uma nova direção. Uma nova estação está se iniciando. Não era apenas sobre a transformação da água em vinho, é sobre um Deus que transforma a falta em abundância. Não é apenas sobre a transformação da água em vinho, é sobre um Deus que transforma a maldição em bênção. Não é sobre apenas a transformação da água em vinho, é sobre um Deus que transforma desertos em mananciais.
Não é sobre apenas a transformação da água em vinho, é sobre um Deus que ainda é poderoso para transformar as lágrimas de choro em lágrimas de alegria. Perceba que, assim como um sinal de saída não vale absolutamente nada se ele estiver apontado para uma parede, a provisão, ela só tem valor porque aponta para um Deus que está presente. E ainda que falte o vinho, ainda que falte a provisão, Ele nunca faltará. Ele sempre continuará fluindo a sua provisão. No evangelho escrito por João, nós temos 7 sinais. Quantos sinais? 7 sinais. Por que 7 sinais? Porque 7 é um número que representa a conclusão, a perfeição. O mundo foi criado em 7 dias. O 7 na Bíblia é um número simbólico, e ele está presente em toda a palavra de Deus. Esse número 7, ele é colocado na Bíblia para apontar um Deus perfeito, um Deus pleno, um Deus completo. Então, quando a Bíblia diz, quando o evangelista João, ele registra 7 milagres, 7 sinais, ele estava tentando apontar para quem Jesus era. Ele estava tentando apontar para quem Jesus era. E o que Jesus é? Ele é completo. Entenda que a escassez tem como propósito trazer a revelação de quem Jesus é. E o que ele é? Ele é completo. O que você precisa entender nesse início é que você serve um Deus que é completo. Declare bem forte comigo: meu Deus é completo. Tudo que Deus provê para a nossa família, para a nossa casa, é uma seta, é um sinal que aponta para quem Ele é. Nós não podemos perder a revelação, nós não podemos perder o entendimento de que a provisão não é o importante. O importante é a completude de um Deus que nunca falha e nunca falta. Alguém pode dizer amém por isso? E é a partir daqui que eu quero extrair algumas lições importantes para aplicar ao seu coração, abençoar a sua família, e a gente já termina com uma palavra de oração. Volte os seus olhos para o versículo 1. O texto inicia dizendo que Jesus foi convidado para uma festa. Ele foi convidado para uma festa. Essa é a primeira informação importante. Por quê? Porque o texto começa dizendo que ao 3º dia, um casamento estava acontecendo em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. E Jesus e os seus discípulos haviam sido convidados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus já tinha curado uma pessoa? Sim ou não? Ele já tinha realizado algum milagre? Sim ou não? Ele já tinha multiplicado pães e peixes? Ele já tinha limpado leprosos? Ele havia expulsado demônios? E por que ele foi convidado? Qual o sentido de convidar Jesus para uma festa se ele não fez nenhum milagre ainda? Qual o sentido de convidar Jesus para a festa se ele não fez nenhum sinal miraculoso ainda? Qual o sentido de convidar Jesus para a festa se ele não havia curado ninguém? Qual o sentido de convidar Jesus para a festa se ele não havia expulsado nenhum demônio? Qual o sentido de convidar Jesus para a festa se ele não havia feito ainda nada sobrenatural? Agora guarde isso no seu coração. Jesus não foi convidado para a festa por causa de um milagre. Ele foi convidado para a festa por causa de um relacionamento. Essa era a melhor frase da mensagem. Tem como cortar essa parte, irmão? Tem como? Já foi? Já cortou? Obrigado. Jesus não foi convidado para a festa por causa de um milagre. Ele foi convidado para a festa por causa de um relacionamento. Tem gente que se lembra de Jesus apenas nos perrengues da vida. Tem gente que só se lembra de Jesus quando as coisas dão errado. Tem gente que só se lembra de Jesus quando a porta fecha.
Tem gente que só se lembra de Jesus quando está no deserto. Tem gente que só se lembra de Jesus quando está enfermo. Tem gente que só se lembra de Jesus como se fosse um estepe. Para muita gente, Jesus é como um quebra-galho. Mas essa família não convida Jesus quando o vinho acabou. Mas quando o vinho acabou, ele já estava lá. Eles não convidam Jesus porque ele era um milagreiro. Eles convidam Jesus porque a sua presença, ela preenche, a sua presença traz paz, a sua presença é plena. Eles não convidam Jesus porque ele era um milagreiro. Eles convidam Jesus por causa de um relacionamento, e o relacionamento vem antes do milagre. Muitas pessoas só convidam Jesus para estar ao seu lado quando as coisas dão errado. Essa família está convidando Jesus para uma celebração. Não havia crise, não havia demônio, não havia problema, não havia pessoas enfermas. Mas quando o vinho acabou, o milagre começou. Eu quero declarar essa primeira palavra sobre a sua vida. Se você convidou Jesus para fazer parte da sua vida, da sua família, dos seus negócios, dos seus planos, acredite, não é por causa do que falta, é por causa da presença dele que o milagre da provisão vai acontecer. Alguém pode celebrar essa boa palavra nessa noite? Ele estava lá, ele foi convidado. Perceba que a segunda verdade importante é que mesmo Jesus estando presente, o vinho faltou. O que faltou? O vinho. Ele estava presente no casamento, e mesmo Jesus estando presente, eles ficaram sem vinho. Pastor Grendene, me disseram que se eu viesse para a Family, os meus problemas iriam acabar. Me disseram que se eu aceitasse Jesus, se eu entregasse a minha vida ao Senhor, se eu o reconhecesse como meu Senhor e o meu Salvador, eu não teria mais problemas. E parece que depois que eu vim para a igreja, o negócio foi pior. Existe um evangelho adulterado, mentiroso, falsificado, que diz que quando você está com Deus, você está isento dos problemas. É como se você estivesse dentro de uma redoma de vidro. Não! O evangelho não garante uma vida de facilidades. O evangelho não garante uma vida de facilitações. O evangelho é a garantia de que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, a presença de Deus estará contigo. Essa é a garantia. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. A pergunta é: o que está faltando para você? Saúde emocional? O que está faltando para você? Recursos financeiros? Isso aqui quase não acontece, né? Todo mundo tem cara de rico aqui. Tem alguém com cara de rico perto de você aí? O que é que está faltando para você? Paz nos relacionamentos? Quem aqui já ficou sem gasolina no meio da estrada? É terrível, não é? É terrível, não é? A grande pergunta não é a falta, mas é o que você faz quando falta. O grande problema não é a escassez, mas é como você se comporta diante da escassez. O problema não é a porta se fechar, mas é como você reage quando a porta se fecha. Você está comigo aí? O vinho acabou, mas a grande vergonha só permanece quando você tenta viver de aparência ao invés de levar a sua necessidade para Jesus. O problema não é a falta, mas é para onde você corre quando falta. O vinho aqui representa alegria, provisão, celebração. E às vezes a questão não é o vinho, mas é a paz. Não é o vinho, mas é coragem. O que falta é clareza. O que falta é força emocional. E por que que Jesus deixou o vinho acabar, gente? Para nos ensinar que Ele não vai nos impedir de passar por privações ou escassez.
mas Ele vai usar a falta para revelar que Ele é a fonte inesgotável. O problema não é a escassez, mas é para onde você corre quando ela aparece. Eu tenho uma boa notícia nessa noite para alguém. Desse jeito é uma notícia péssima. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Jesus vai aparecer onde falta. Não para apontar as suas falhas, mas para revelar a sua grandiosa provisão. Alguém pode celebrar essa palavra nessa noite? Ele vai se manifestar para revelar a sua provisão. Terceira verdade importante: não vai terminar com vergonha. Um casamento que estava fadado a terminar com fracasso e com vergonha, quando Jesus está presente, não termina com vergonha. Não terminará com caos. A primeira coisa, agora que o som chegou, Jesus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí por causa. Maravilha. A primeira coisa que Jesus fez foi tirar a vergonha de um casal que havia ficado sem vinho numa celebração e eles não tinham como prover. A primeira coisa que Ele faz quando Ele entra na nossa vida é remover de forma plena e completa toda espécie de vergonha. Perceba que o vinho acaba, mas Ele não expõe a vergonha. Ele não condena a falta. Não. Ele não diz: eu vim aqui porque vocês são irresponsáveis. Não, eu estou aqui porque vocês não fizeram os cálculos. Eu estou aqui para resolver o problema que vocês não tiveram capacidade de administrar. Não, quando Ele está presente, Ele não aponta as falhas. Ele diz: eu estou aqui para remover a vergonha. Eu estou aqui exatamente, fui convidado, o casamento está um caos, está fadado a terminar com vergonha, mas não vai terminar com vergonha, porque eu estou presente na festa, e quando Jesus está presente na festa, não termina com vergonha. Oh, glória a Deus! E é exatamente por isso, que Jesus não é o cordeiro que vê o pecado do mundo. Ele não é o cordeiro que observa o pecado do mundo. É por isso que quando Jesus vê João vindo para o Jordão, ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não veio aqui para observar: nossa, como você é pecador, nossa, como você é irresponsável, nossa, o vinho acabou, a culpa é sua, por que você não teve cuidado, por que você não administrou as coisas da forma correta? Ele não está aqui para expor a sua vergonha, Ele está aqui para remover a sua vergonha, porque Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não veio para apontar o que falta, mas Ele vem para prover o que ninguém mais pode prover. Ele age nos bastidores. Ele cobre o casal antes de expor. A primeira ação de Jesus no ministério não foi um sermão, foi um socorro silencioso. De forma silenciosa, Ele prove, Ele transforma, Ele muda. Por isso, pare de correr para pessoas que não podem resolver a sua questão. Está na hora de você mudar a direção. Está na hora de você buscar a pessoa que tem a resposta certa. E o nome dele é Jesus. Quarta verdade importante: quando não saber o que fazer, você precisa saber a quem recorrer. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus disse para ele: não tem vinho. O vinho era algo essencial numa cerimônia. Faz sentido isso aqui para você ou não? Você pode imaginar, é uma forma da gente refletir. Você pode imaginar a confusão nos bastidores desse casamento?
O pessoal que estava servindo, precisamos de mais vinho, não tem mais vinho. Quem foi o irresponsável? Quem aqui que não fez os cálculos direito? Quem aqui não entendeu que crente come muito? No caso hoje, não seria vinho, seria Coca-Cola. Traz mais uma Coca. Não, acabou. Mas quem aqui não fez os cálculos direitos? Vocês não entenderam? Crente com fome, meu irmão, ele quer guerra com todo mundo. É verdade. Aí, a irmã disse que é verdade, irmão. Quem que fica irritado quando está com fome? Meu Deus. E com sono, irmão? Sangue de Jesus. Discussões, confusão. Quem é que é o responsável por isso? Nós temos um casamento que está ao ponto de terminar em vergonha, em caos. Só que Maria faz algo interessante. Ela não procura o cerimonialista. Ela não procura o casal. Ela não sabia o que fazer, mas ela sabia a quem recorrer. E ela procura quem? Jesus. Quando ela procura Jesus, em primeiro lugar, ela apresenta a sua necessidade. Ela não disse para Jesus o que ele deveria fazer. Ela apenas apresenta a sua necessidade. Ela não deu soluções. Ela apenas apresentou a sua necessidade. Ela conta para Jesus o que Jesus já sabia. E como nós sabemos que Jesus já sabia? Eu sei que ele sabia porque em João 6, quando ele transformou o lanche do menino no deserto, ele pergunta para Filipe: Filipe, o que nós vamos fazer? Não sei. Só que ele pergunta para testá-lo, porque o texto diz que ele já sabia o que iria fazer. Quando você não saber o que fazer, procure por Jesus, porque ele sabe o que vai fazer. Pastor, eu não sei o que fazer. Então não se precipite. Procure a pessoa que sabe o que vai fazer. Quando você estiver num beco sem saída, quando você estiver no fundo do poço, ao invés de se desesperar, procure a pessoa que tem o poder e ela sabe exatamente o que vai fazer. Já estou terminando, hein, gente? Já estou quase terminando. Vocês são muito falsos. Quinta verdade importante. Eles pediram vinho, mas Jesus fala de água. Repita bem forte. Eles pediram vinho, mas Jesus fala de água. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você reage quando a resposta de Jesus parece não ter nada a ver com a sua necessidade? Como você se comporta quando a resposta de Jesus parece ser menor do que a sua necessidade? Você ora, acabou o vinho. Aí ele fala assim: pega a água. Você diz assim: Deus, eu preciso de um milagre financeiro, abre-me uma porta. Aí a porta que ele abre. Aí você diz assim: essa porta é menor do que a minha necessidade. Essa provisão é menor do que a minha necessidade. É como Elias, que ouve o barulho de uma abundante chuva, mas quando ele manda o moço ver 7 vezes, ele vê uma pequena mão, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Como você reage quando a resposta de Deus parece ser menor do que a sua necessidade? Guarde isso no seu coração. Quando Deus envia uma resposta que parece não conectar com a sua necessidade, é para provar o seu coração se você crê naquilo que você está vendo ou naquilo que Ele está prestes a fazer.
Vou repetir. Quando Deus manda uma resposta que parece ser menor do que a sua necessidade, é para revelar se o seu coração está naquilo que você vê ou se está fundamentado no poder e no que Ele está prestes a realizar. Eles clamam por vinho, acabou o vinho acabou, mas Ele fala sobre água. Isso já aconteceu com você ou não? Aconteceu com você já ou não? Você pede vinho para Deus e Ele manda água. Acabou o vinho, Jesus, tem água aí. Ele não aponta para o que falta, Ele aponta para o que eles têm. Eles pedem vinho, Deus aponta para a água. Escute, eu estou pregando para pessoas aqui que estão passando por uma temporada, estão passando por uma estação onde você precisa de vinho, e você orou por vinho, você orou por uma provisão, você orou por uma cura, você orou por um milagre, você orou por uma transformação, e Deus está dizendo: encha as talhas de água. Calma aí, pastor, o que Deus está mandando eu fazer não tem lógica. É exatamente esse o X da questão. O que você vai viver não é lógico, é ilógico. 2 amém, metade de um aleluia lá atrás. Você está acordado aí, irmão? Vou repetir. É exatamente esse o X da questão. O que você vai viver não é lógico, é ilógico. O que você vai viver não é ordinário, é extraordinário. E é por isso que Ele está dizendo: encha as talhas de água, para de questionar, não tente encaixar o meu agir dentro de uma calculadora, dentro de um cálculo, dentro de uma coisa lógica, dentro de uma coisa concebível. Não. O que eu vou realizar na sua família, o que eu vou realizar na sua casa, eu no teu lugar eu teria levantado as 2 mãos para receber essa palavra. O que Deus vai realizar não vai caber nos cálculos. O que Ele vai realizar será sobre-humano, sobrenatural. Quem crê e recebe essa palavra, quebre o silêncio para celebrar o nome dEle. Pegue água. Quando os serviçais tiraram a água dos potes, encheram os potes de água, eles não imaginavam que aquela substância, aquela coisa informe, sem cor, sem cheiro, sem sabor, estava prestes a passar por uma transformação. Escute, era água quando tiraram, era água quando encheram, era água em todo o percurso para chegar até o cerimonialista da festa. E é exatamente por isso que você não pode desprezar os pequenos começos. Eu sempre gosto de repetir essa frase: quando você faz para Deus pequenas coisas como se fossem grandes, você verá Deus fazer coisas grandes como se fossem pequenas. Pega água nessa noite, meu irmão. Pastor, o emprego não é suficiente. Faça o seu melhor, é água. Pastor, eu queria um Rodrigo Hilbert, um homem que constrói uma casa em 3 dias, não tem bafo. Aí Deus mandou isso aqui, ó. Olha aí, ó, eu pedi vinho, veio água. Você não crê que o seu Deus é especialista em transformar água em vinho? Está na hora de você manusear essa água com obediência e com fidelidade, porque é no percurso da obediência, é no caminho da obediência. Eu vou repetir isso aqui: é no caminho da obediência que o sobrenatural acontece. Escute, eu vou ilustrar para você celebrar essa palavra. É no caminho da obediência que aquilo que não tinha cheiro passou a ter, é no caminho da obediência que aquilo que não tinha cor passou a ter, é no caminho da obediência que aquilo que não tinha sabor. Tem que fazer de novo, corta aí de novo para mim, por favor. Era água,
mas no caminho da obediência. Vai apresentar o cerimonialista a água que vocês acabaram de colocar no copo e vai apresentar para ele. E no caminho da obediência, o que não tinha cor, agora tem. Agora senti, agora sim. O irmão estava babando lá atrás, ó. Misericórdia. Mas vamos de novo. É no caminho da obediência que aquilo que não tinha cor, agora tem. No caminho da obediência, o que não tinha sabor, agora tem. No caminho da obediência, o que não tinha cheiro, agora tem. Quantos aqui vão encher as talhas de água e no caminho da obediência, na fidelidade, na constância, na obediência, aquilo que não era vai ser, aquilo que não tem vai ter. Alguém pode celebrar essa palavra? O caminho da obediência. Obediência. A obediência precede o milagre. A obediência precede a experiência. Sabe por que você não vê a água transformar em vinho? Porque você acha que é só água. Mas é no caminho da obediência. Levanta cedo, toma banho e vá para aquele emprego que é água. Acorda cedo e vá para aquela faculdade que é água. Alguém está comigo aqui? Eu sinto Deus nessa noite. Faz a comida para aquele cônjuge. Faz a melhor comida. Mas pastor, é água e eu pedi vinho. No caminho da obediência haverá transformação. No caminho da obediência haverá transformação. Eu vou repetir isso para alguém. No caminho da obediência haverá transformação. A obediência precede a experiência. O mestre, o cerimonialista, agora está com um copo que era água e agora é vinho. E ele prova. Vou fazer essa parte aqui de novo. O cerimonialista da festa, ele prova o vinho. Ele não entende do processo. Ele está provando um vinho que ele não sabe de onde veio, ele não sabia, ele não percebeu de onde o vinho havia sido extraído, ele não conhece a origem. Os servos sabem, quem estava no bastidor sabe, que ele está agora com um copo de vinho que há minutos atrás era água. Ele não sabe a fonte. Ele não sabe a origem. E então ele chama o noivo. E quando ele chama o noivo, ele diz: você está louco? Você enlouqueceu? Você inverteu o ciclo. Porque todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E depois que todo mundo já bebeu, se coloca o vinho mais barato. Mas aqui você está fazendo algo totalmente diferente. Por quê? Porque primeiro você colocou o pior e só agora você colocou o melhor. O normal é colocar o melhor e depois o pior. Mas aqui você inverteu a lógica, porque você colocou o pior e só agora começou o melhor. Pastor, não estou entendendo. Os seus melhores dias não estarão no passado. Vou repetir.
Os seus melhores dias não estarão no passado. Eu começo a encerrar agora. Pessoal do louvor, pode vir, que o pessoal acha que eu estou acabando. Diga bem forte comigo: os meus melhores dias não estarão no passado. Primeiro se coloca o melhor e depois se coloca o pior. Ai, pastor, porque em 1835 foi o meu auge. É mesmo? É, pastor. Eu lembro como se fosse hoje. Não, pastor, porque em 1731, nossa, eu fui tão feliz, pastor. Não, pastor, porque 1624, nossa, pastor, como foi maravilhoso. Eu queria tanto voltar para lá. Eu queria tanto que aqueles tempos voltassem. Agora só sobrou vinagre, pastor. Foi só piorando. Eu tenho uma palavra profética para a sua família nessa noite. Eu tenho uma palavra profética para o seu coração nessa noite. Alguém recebe? Alguém crê? Levante a sua mão direita e receba essa palavra no nome de Jesus. O melhor vinho está reservado para o final. O melhor vinho está reservado para o final. O melhor vinho está reservado para o final. Os seus melhores dias ainda não foram vividos. As suas melhores experiências ainda não foram experimentadas. Alguém crê nisso? Os seus melhores dias não ficarão no passado. Ai, pastor, eu queria tanto voltar para o ano passado. Eu queria tanto voltar a 10 anos atrás. Eu queria tanto voltar a 20 anos atrás. A palavra de Deus para o nosso coração nesse primeiro dia do início dessa série, provisão, é que os seus melhores dias ainda estão por vir. Os seus melhores dias ainda serão experimentados. O que o cerimonialista está dizendo? Que o normal é as pessoas começarem bem e terminar mal. Mas com você vai ser diferente. Pode até ter começado mal, mas vai terminar bem. Provoque alguém aí do seu lado, diga: vai terminar tudo bem. Diga: vai terminar melhor do que começou. Diga isso. Vai terminar melhor. O melhor vinho está reservado para o final. O melhor ficou guardado para o fim. O seu milagre não está travado, amarrado, ele está guardado. E se prepare, porque em junho haverá transformação. Quantos creem nisso? O primeiro milagre da lei foi a água transformada em sangue, morte. O primeiro milagre da graça foi água transformada em vinho, vida. E eu encerro agora. O texto diz, lá no início, no terceiro dia, no terceiro dia. Você se lembra de alguma coisa que aconteceu no terceiro dia? Você se lembra de mais alguma coisa que aconteceu ao terceiro dia ou não? Lembra ou não? Na sexta, a alegria acabou. Na sexta, a esperança terminou. Na sexta, parece que a morte venceu a vida. Na sexta, o Filho do Homem está preso numa cruz. No terceiro dia, há lágrimas de tristeza. Na sexta, parece que o projeto de Deus ia terminar em fracasso, ia terminar em morte. Eu não sei se aconteceu uma festa no inferno, como muitos pregadores dizem,
mas eu só sei que parece que a morte venceu a vida. Na sexta não tem alegria, na sexta não tem paz, na sexta o que tem é angústia, na sexta o que tem é falta, na sexta o que tem é desesperança, na sexta o que tem é discípulos amargurados e angustiados que fugiram. No sábado, silêncio. No sábado, todos estão escondidos, envergonhados. Mas ele não era o Messias, mas ele não era o Cristo, ele não era o enviado de Deus. Onde ele está agora? Ele está dentro de uma sepultura. Na sexta, não tem paz. Na sexta, não tem esperança. Na sexta, as lágrimas são de angústia. No sábado, silêncio. No sábado, discípulos escondidos e envergonhados. Mas algo aconteceu no terceiro dia. Mas algo aconteceu no terceiro dia. Algo aconteceu no terceiro dia. Jadson, eu não sei se eles vão celebrar quando você disser o que aconteceu no terceiro dia. E se eles não celebrarem depois que você disser o que aconteceu no terceiro dia, eu não sei mais. Na sexta não tem paz. Na sexta não tem vinho. Na sexta não tem alegria. Na sexta parece que a morte venceu. Na sexta, lágrimas de angústia. Na sexta, todos estão desesperados. No sábado, silêncio. No sábado, discípulos envergonhados. Mas não era o Cristo? Não era o Messias? Onde é que ele está? Onde é que ele está agora? Ele está sepultado. Ele está morto. Jadson, mas no terceiro dia, o que aconteceu? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Eu não sei se eles ouviram. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Mais uma. O que aconteceu? A terra. A terra estremeceu. O sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é. Diga! Pra sempre adorado é. Pra ressuscitou. Levante as suas mãos e declare. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Diga! ressuscitou. E ele está vivo. A presença dele está aqui. Eu sinto a presença dele vivo aqui. Eu sinto a presença dele vivo aqui. Ele vive. Ele vive. Ele vive. A morte não venceu. A cruz não venceu.
A sepultura não o venceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive, e essa é a garantia, essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está no homem pregado na cruz, a nossa esperança não está no homem que está sepultado, a nossa esperança está no homem, no Cristo, que venceu a morte ao terceiro dia. Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Tendo ceado, ele pegou o vinho, ele pegou o suco e disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se você já tem o cálice nas suas mãos, você pode pegar ele agora. Se você ainda não tem, é só você dar um sinal com a sua mão. Os nossos voluntários vão chegar até você. Os nossos voluntários vão chegar até você. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar, apresentar os elementos. Aqui está o pão, que representa o corpo de Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões. Aqui está o suco de uva, que representa o sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Você pode levantá-lo agora. Pai, nós te rendemos graças. Te rendemos graças porque o Senhor nos deu o maior presente, o seu Filho unigênito na cruz. Obrigado, Jesus, por não ter desistido do Calvário. Obrigado porque a sua morte e ressurreição nos garante vida e vida com abundância. Obrigado por mais um mês podermos nos assentar à mesa como família e em comunhão para trazer a memória de que a morte não o venceu e nós caminhamos para a vida eterna. Nós te rendemos graças. Nós te rendemos graças. Você pode participar agora. Assim que você participar, você pode se ajoelhar, se assentar, tirar um tempo de oração, de devoção diante de Deus. Faça isso e a gente já volta para terminar a nossa celebração. Vamos! Você já participou, você pode ficar de pé. Fique de pé. Fique de pé. Levante as suas mãos e adore. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Ele vive.
Agora são 15 para as 9. E agora é um dos momentos mais importantes do culto. E eu queria que você tivesse paciência. Não sai agora. Nós vamos fazer o apelo. Vidas se entregarão a Cristo. E é exatamente por essa questão que nós estamos terminando antes do horário. Aguenta. É um momento de batalha espiritual. E nesse momento você deveria orar, interceder, para que pessoas sejam alcançadas, transformadas. Nesse momento eu quero falar com você que entrou aqui nesse primeiro domingo de junho afastado, ou talvez você ainda não reconheceu Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Tudo isso foi preparado para esse momento. Nós estamos no ano da salvação. Você tentou cuidar da sua própria vida e as coisas foram de mal a pior. Está na hora de você convidar Jesus para a sua vida de volta. Está na hora de você convidar Jesus para a sua vida de volta. E esse convite é para você que hoje vai reconciliar com Cristo, ou vai reconhecê-lo como seu Senhor e o seu Salvador pela primeira vez. Escute, nós vamos contar até 3. E se você vai tomar essa decisão, você vai levantar uma de suas mãos o mais alto que você puder. Nós queremos orar por você. 1. Jesus não foi convidado para o casamento porque ele era um milagreiro. Ele foi convidado para o casamento por causa de um relacionamento. 2. A presença de Jesus não garante que você não vai ter falta, mas quando a falta chegar, Ele estará presente. 3. Está na hora de você reconhecer que você já não consegue mais cuidar da sua própria vida, e a partir de agora é entregá-la nas mãos de Jesus. Quem vai fazer isso? Dê um sinal com a sua mão. Pastor, eu quero reconciliar. Tem mãos levantadas aqui na minha frente. Aqui na minha direita, tem alguém? Tem mãos levantadas lá atrás. Aqui na minha direita, tem mãos levantadas. Aqui na minha esquerda, tem pessoas chorando. Você que levantou as suas mãos, vem cá, deixa eu orar por você. Deixa eu falar agora com você que está aqui conosco na transmissão. Se você deseja hoje começar uma nova estação com Cristo, você vai digitar agora nos comentários: eu quero Jesus. Não deixa para amanhã, para depois de amanhã. O melhor vinho está reservado para você. Então digite agora: eu quero Jesus. Tem vidas aqui? Alguém está feliz? Está vindo mais pessoas aqui. Está vindo mais pessoas aqui. Está vindo mais pessoas aqui. Eu no teu lugar eu estaria celebrando com mais intensidade. Está vindo mais pessoas aqui. Eu te espero porque sua alma é preciosa. Isso, vem. Isso, vem chorando, vem com lágrimas. Esse é o ano da salvação.